Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre as proteínas. As proteínas são formadas pela união de cadeias de aminoácidos, que são formadas principalmente por carbono, oxigênio e nitrogênio. As proteínas são as substâncias orgânicas presentes em maior quantidade no interior das células, sendo que a maior parte das estruturas celulares são constituídas por proteínas. As proteínas são formadas por combinações variadas de 20 aminoácidos. Os aminoácidos são classificados em aminoácidos naturais ou aminoácidos essenciais. Esta classificação ocorre de acordo com a capacidade de um ser vivo de sintetizar em seu próprio organismo determinados aminoácidos. Desta maneira, os aminoácidos naturais são aqueles que o organismo consegue sintetizar, e os aminoácidos que o organismo não sintetiza e devem ser obtidos através da alimentação são chamados de aminoácidos essenciais. Nos seres humanos, os aminoácidos naturais são os seguintes: ácido aspartico, ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cisteína, glutamina, glicina, histidina, prolina, serina e tirosina. Os aminoácidos essenciais são os seguintes: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Vários alimentos de origem animal, como a carne, ovos e o leite e seus derivados, são constituídos por proteínas que apresentam todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para o organismo humano. Quando analisamos pelo sentido nutricional, estas proteínas animais são conhecidas como proteínas completas, apresentando um grande valor biológico. Agora, para a manutenção de um perfeito funcionamento do metabolismo do nosso organismo, é importante também a presença de alimentos de origem vegetal na alimentação, e que toda a alimentação ingerida seja equilibrada com a presença de todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Após a ingestão de alimentos contendo proteínas, a digestão destas proteínas transforma as grandes moléculas proteicas em unidades menores, para que possam ser absorvidas e distribuídas
para todas as células do corpo através da corrente sanguínea. No interior das células, os diferentes aminoácidos que foram separados da molécula de proteína durante o processo de digestão irão formar as novas moléculas de proteínas necessárias para o metabolismo celular e, consequentemente, para o nosso corpo. Os aminoácidos conseguem formar novas moléculas de proteínas através da ligação de um aminoácido com outro por meio de ligações químicas que são chamadas de ligações peptídicas. A união de dois aminoácidos é chamada de dipeptídeos. A união de 3 aminoácidos é chamada de tripeptídeos. E a união de 4 ou mais aminoácidos é chamada de polipeptídeos. As ligações peptídicas ocorrem entre o carbono do grupo carboxila ou ácido terminal, que é o COOH de um dos aminoácidos, e o nitrogênio do grupo amino, que é o NH2 do outro aminoácido. Nesta ligação ocorre a perda de uma molécula de água, H2O. Desta maneira, sempre que ocorre uma ligação peptídica, ocorre também a formação de uma molécula de água. Após a união dos aminoácidos, a molécula formada continua apresentando os grupamentos carboxila e amino em suas extremidades. E desta maneira, estes grupamentos passam a ser chamados de grupamentos ácido terminal e amino terminal. Diante de tudo que foi explicado até agora, podemos dizer que as proteínas são polipeptídeos formados pela união de dezenas e até mesmo de centenas de aminoácidos. E algumas proteínas, além de terem a presença dos aminoácidos, também apresentam um outro elemento que é chamado de grupo prostético. E este grupo prostético pode ser um carboidrato, um lipídio ou um mineral. E devido à presença destes outros elementos, as proteínas são classificadas em 2 grupos: em proteínas simples e proteínas conjugadas. As proteínas simples são formadas apenas por aminoácidos, como exemplo a queratina, que é uma proteína encontrada na pele e nos cabelos. As proteínas conjugadas são formadas por aminoácidos ligados a um outro componente não proteico, que é o grupo prostético, que, como falado anteriormente, pode ser um carboidrato, um lipídio ou um mineral. Como podemos citar a hemoglobina,
que é a proteína presente nas hemácias, onde, além dos aminoácidos, é formada por um grupo prostético chamado de grupo M, no qual contém o íon ferro. Já aprendemos que as proteínas são formadas a partir da associação de apenas 20 aminoácidos. E para que ocorra a diferenciação de uma enorme variedade de proteínas, é necessário a presença de 3 fatores, que são a quantidade de aminoácidos, onde diferentes quantidades de aminoácidos formam diferentes proteínas. Sequência dos aminoácidos, onde, mesmo que uma proteína apresente a mesma quantidade e os mesmos aminoácidos, uma sequência diferente dos aminoácidos dão origem a diferentes proteínas. E os tipos de aminoácidos, onde, mesmo que as proteínas apresentem a mesma quantidade de aminoácidos, mas com diferentes tipos de aminoácidos, ocorrerá a formação de diferentes proteínas. As proteínas também são caracterizadas por apresentarem diferentes estruturas, pois uma molécula proteica pode ter apenas uma cadeia polipeptídica ou várias cadeias polipeptídicas. As moléculas proteicas que têm apenas uma cadeia polipeptídica são chamadas de proteínas monoméricas. E as moléculas proteicas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica são chamadas de proteínas oligoméricas. E desta maneira, de acordo com a sequência de aminoácidos e a sua conformação tridimensional, as proteínas podem apresentar as estruturas primárias, secundárias, terciária e quaternária. A estrutura primária corresponde à sequência de aminoácidos. A estrutura secundária corresponde à configuração helicoidal da estrutura primária. A estrutura terciária é o dobramento da estrutura secundária sobre si mesma. E a estrutura quaternária consiste na associação das proteínas para formar um arranjo específico. Quando a proteína perde a sua estrutura secundária ou terciária, ou ocorre o rompimento das ligações peptídicas, a proteína passa por um fenômeno chamado desnaturação proteica. A desnaturação proteica ocorre devido a mudanças de pH, de temperatura, radiações eletromagnéticas,
exposição a íons de metais pesados ou solventes orgânicos. Uma proteína que sofreu desnaturação perde as suas funções biológicas e, normalmente, a desnaturação proteica é irreversível. A desnaturação proteica só pode ser revertida caso ela seja provocada por uma ruptura de ligações fracas. E desde que os agentes químicos que estejam provocando a desnaturação proteica sejam removidos. Este processo é chamado de renaturação. Um exemplo clássico de desnaturação proteica é o aquecimento de um ovo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.